Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Ensinando e Aprendendo, e hoje eu vou terminar de falar sobre afinidade eletrônica. Semana passada nós terminamos a aula exatamente nesse ponto, onde nós víamos que a afinidade eletrônica não tinha nenhuma obediência às tendências clássicas que nós aprendemos nas aulas de tabela periódica. Por quê? Enquanto ao longo do período ela deveria crescer da esquerda para a direita, quando nós olhamos os valores, não é isso que acontece. Ela diminui do lítio até o berílio, volta a aumentar até o carbono, depois diminui no nitrogênio, volta a aumentar no flúor, depois diminui no neônio. A mesma coisa ocorre no terceiro período. Diminui do sódio para o magnésio, aumenta até o silício, diminui no fósforo, aumenta até o cloro, diminui para o argônio. Enfim, é uma verdadeira bagunça. E ela deveria aumentar de baixo para cima. Os elementos dos períodos mais acima deveriam ter uma maior afinidade eletrônica, mas na verdade não é isso que acontece. Se nós olharmos aqui, entre o sódio e o lítio, de fato, o lítio está mais acima, ele possui uma maior afinidade eletrônica, mas só para eles. Tanto o alumínio, quanto o silício, o fósforo, o enxofre e o cloro, todos eles, elementos do terceiro período, apresentam afinidade eletrônica maior do que seus respectivos vizinhos do segundo período. Então, por que acontece isso? Como que nós conseguimos explicar essa aperiodicidade dessa propriedade periódica? Aqui eu tenho alguns valores de afinidade eletrônica para alguns elementos, principalmente os elementos do grupo principal. Esses valores eu estou expressando em quilojoules por mol. Tá ok? Então, olha só. Como mostrava ali no gráfico, a afinidade eletrônica aqui no segundo período, ela diminui do lítio para o berílio, volta a aumentar até o carbono, diminui de novo o nitrogênio, volta a aumentar no flúor, depois volta a diminuir no neônio. Então, o porquê disso? Assim como lá na aula de energia de ionização nós vimos uma variação semelhante, e nós conseguimos explicar isso através da distribuição eletrônica, vamos usar o mesmo argumento aqui. E vamos ver que vai dar certo. Então, aqui nós temos a distribuição eletrônica desses elementos. No lítio, nós não temos muito o que dizer. No caso, a formação do lítio menos, do ânion lítio menos, faria com que o lítio ganhasse um elétron no orbital 2s. Então, ele deixaria de ser 2s1 e passaria a ser 2s2. A princípio, não tem muito problema em ele ganhar esse elétron, é um processo favorável. Ele libera 60 kJ por mol em termos de energia. Agora, o berílio não gosta muito de elétrons. Para formar o berílio menos, esse processo não é nada favorável. E por que não é favorável? Porque para o berílio ganhar um elétron, ele tem que abrir um novo orbital. Ele ganharia esse novo elétron no orbital 2p1. E esse orbital até então não existe. Para o berílio ganhar esse elétron, ele devia disponibilizar o orbital 2p e adicionar um elétron em um dos orbitais p do subnível 2p. Para cada subnível p, eu tenho 3 orbitais p de mesma energia. E aí é uma coisa um pouco complicada imaginar que eu tenho um orbital com um elétron, 2 outros orbitais vazios, e os 3 têm que ter a mesma energia, sendo um diferente. Essa configuração não é uma configuração muito estável, não é uma configuração muito favorável. Então, por isso, não seria interessante para o berílio ganhar um elétron. Ele ficaria numa situação menos estável do que a anterior. No caso do boro, não tem jeito. O boro já tem o orbital 2p, ou melhor, o subnível 2p aberto, com um elétron em um orbital p. Já não é uma situação favorável, já é uma situação com perda de simetria, mas pelo menos ela já existe. A formação do boro menos ia fazer com que um elétron fosse adicionado no outro orbital. E aí não ia quebrar tanto a simetria, porque já está com a simetria quebrada. Então, por isso não tem tanto problema o boro ganhar o elétron. Agora, no caso do carbono, se nós observarmos aqui o valor da afinidade eletrônica do carbono, ela é muito maior do que a do boro. É mais de 100 kJ por mol. Então, por que para o carbono é tão vantajoso ganhar esse elétron extra? Por que é tão vantajoso formar
o C-, porque nesse caso o carbono já possui 2 elétrons, cada um em um orbital p. Ao ganhar um elétron extra, ele ia ganhar um terceiro elétron no orbital p. Ele iria fechar essa simetria. Eu teria então um elétron em cada orbital. É a situação mais favorável possível. Ele teria o máximo de energia de troca, como nós já vimos, além de estar simétrico, um elétron em cada orbital. Então, por isso que é favorável para ele. Agora, o nitrogênio, por natureza, já tem essa configuração eletrônica. Já é vantajoso para o nitrogênio essa configuração. E o ideal seria ele ficar com essa configuração. Por isso, quando o nitrogênio ganha um elétron extra, não é favorável para ele. Eu tenho que fornecer energia. Porque ao ganhar esse elétron extra, ele quebra essa simetria. 4 elétrons no subnível P não seria a configuração mais simétrica, não seria a configuração mais favorável. É por isso que não é vantajoso a formação do N-. Por outro lado, no caso do oxigênio, ele já existe nessa configuração, ele já tem essa simetria, vamos dizer assim, quebrada, e aí ganhar um elétron a mais, formar o O-, não seria tanto problema. Só ia ganhar mais um elétron. Por isso que não há problema nenhum o oxigênio ganhar esse elétron extra. O oxigênio já existe com sua simetria quebrada, ganhar um elétron a mais não teria problema algum. Agora, de novo, se nós olharmos para o flúor, o valor da afinidade eletrônica do flúor é mais que o dobro da do oxigênio. Isso indica que é muito vantajoso para o flúor ganhar esse elétron extra. E por que isso? Porque a formação do fluoreto vai levar a uma configuração de máxima simetria. No caso do fluoreto, nós teríamos os 3 orbitais exatamente com o mesmo número de elétrons, os 3 orbitais completamente preenchidos. Isso gera uma simetria muito maior e faz com que os orbitais sejam mais estabilizados. Além do fato de, quando o flúor ganha mais um elétron, ele completa o octeto. Embora nós ainda não tenhamos comentado isso nessas aulas, quando um átomo, principalmente um átomo de um elemento representativo, adquire 8 elétrons de sua camada de valência, ele ganha uma estabilidade especial. O neônio, por sua vez, já possui o octeto completo. Ao formar o neônio menos, ele perderia esse octeto, além de ganhar um elétron extra no orbital 3s1. No nível mais externo, eu deveria abrir uma nova camada, um novo orbital para ganhar esse elétron. Por isso que não é vantajoso nem para o neônio, nem para nenhum gás nobre ganhar um elétron. Ficou claro isso? Se nós olharmos com cuidado, o terceiro período segue a mesma tendência. Ela diminui do sódio para o magnésio, volta a aumentar do alumínio até o silício, diminui no fósforo, aumenta até o cloro, onde o cloro é o que possui maior afinidade eletrônica do período, e diminui no argônio. E essa tendência é observada nos demais períodos. Então, com isso, a gente consegue entender que, ao longo do período, a afinidade eletrônica depende muito da distribuição eletrônica. Apenas a carga nuclear efetiva não seria capaz de explicar essas variações. Bom, mas infelizmente isso não termina o nosso problema. Por que não? Porque se nós olharmos as variações de afinidade eletrônica ao longo do grupo também, ao longo das verticais, ela também não obedece a regra geral nenhuma. Segundo a regra geral, a afinidade eletrônica aumentaria de baixo para cima. Os elementos que estivessem mais acima na tabela periódica, dos períodos mais acima, deveriam ter uma maior afinidade eletrônica. Se nós olharmos os valores, isso acontece no grupo 1, no grupo de metais alcalinos. O lítio apresenta uma maior afinidade eletrônica do que o sódio. O sódio maior do que o do potássio, o potássio maior do que o do rubídio. Mas isso já não acontece no grupo 2, nos metais alcalinos ferrosos. Se nós olharmos os elementos do grupo 15, do antigo grupo 5A, o processo é completamente oposto. O nitrogênio não apenas apresenta menor no seu grupo, quanto é negativa, é desfavorável, quando ela vai aumentando de cima para baixo. A do fósforo é maior do que a do nitrogênio, a do arsênio é maior do que a do fósforo, a do antimônio é maior do que a do arsênio. No caso do grupo 17, dos halogênios, é mais complicado ainda. Por quê?
a afinidade eletrônica do cloro, que está mais abaixo, no terceiro período, é maior do que a do flúor. Mas o do bromo é menor do que a do cloro e menor do que a do flúor. E o iodo é o menor de todos ao longo do grupo. E aí, por que de toda essa desobediência? Acontece nesse caso, ao longo do grupo, que existe uma concorrência entre dois fatores. A afinidade eletrônica ela dependeria da carga nuclear efetiva e do raio atômico. Porém, esses dois fatores são fatores, nesse caso, concorrentes. Como assim? Quanto maior a carga nuclear efetiva, maior deve ser a afinidade eletrônica, porque o átomo ele vai dar conta dos seus elétrons e vai ter que dar conta do elétron extra. Mas também, quanto maior a carga nuclear efetiva, menor é o raio, porque ele consegue atrair com mais força os elétrons da camada de valência. Acontece que um raio menor dificulta a afinidade eletrônica. Dificulta? Dificulta. É difícil colocar um elétron extra no átomo que tem um raio pequeno. A repulsão ali vai ser muito forte, vai ser muito maior. É melhor eu colocar um elétron no átomo que tem um raio grande, um raio maior, porque um átomo maior vai conseguir dispersar melhor esse excesso de carga negativa. Mas, ao mesmo tempo, um átomo que tem um raio muito grande, ele tem uma carga nuclear efetiva normalmente menor. Então, são dois fatores que não crescem para a mesma direção. E aí, qual deles vence? Na verdade, depende. Como assim? Vamos olhar aqui. Do lítio para o sódio. Quem possui a maior afinidade eletrônica? O lítio. O sódio, que está mais abaixo, apresenta a menor afinidade eletrônica. Aqui, qual parâmetro está governando? O raio atômico ou a carga nuclear efetiva? Notem que o ideal é um raio atômico maior leva a uma maior afinidade eletrônica. Quanto maior o raio, mais favorável seria a afinidade eletrônica. Só que aqui, o raio do sódio é maior do que o do lítio. E se o raio do sódio é maior do que o do lítio e a afinidade eletrônica do sódio é menor, significa que o raio atômico não está influenciando aqui. Quem está influenciando nesse caso é a carga nuclear efetiva. Por quê? A carga nuclear efetiva do sódio é menor do que a do lítio. Se a carga nuclear efetiva do sódio é menor do que a do lítio e a afinidade eletrônica do sódio é menor do que a do lítio, significa que o parâmetro que influencia nesse caso é a carga nuclear efetiva. Por quê? Eu espero que quanto maior a carga nuclear efetiva seja, maior seja a afinidade eletrônica. Uma menor carga nuclear efetiva vai levar a uma menor afinidade eletrônica. Ao longo de qualquer metal alcalino, o fator que predomina é a carga nuclear efetiva. Conforme mais abaixo estar o elemento, menor é a afinidade eletrônica, mesmo com raio maior. E por que então menor a afinidade eletrônica? Porque a carga nuclear efetiva é menor. Só que na família do nitrogênio o processo é oposto. O nitrogênio apresenta uma maior carga nuclear efetiva, porém a afinidade eletrônica dele é menor do que a do fósforo. E por que é menor do que a do fósforo? Agora quem está predominando é o raio. O fósforo apresenta um raio maior do que o nitrogênio. E aqui vale a regra, então, de quanto maior o raio atômico, maior a afinidade eletrônica. Quem predomina nesse caso é o raio. O arsênio tem um raio maior do que o fósforo, portanto, tem uma maior afinidade eletrônica. O antimônio tem um raio maior do que todos que estão acima, portanto, tem uma maior afinidade eletrônica. Aqui a carga nuclear efetiva não está influenciando, porque o antimônio é o que tem o maior raio, porém, menor carga nuclear efetiva. Aqui a afinidade eletrônica está obedecendo o critério do raio. Dos metais alcalinos está obedecendo o critério da carga nuclear efetiva. E no caso dos halogênios? Os halogênios é mais complicado. O flúor tem uma determinada afinidade eletrônica, o cloro tem uma afinidade eletrônica maior. Então, o elemento que tem maior afinidade eletrônica não é o flúor, é o cloro.
E por que o cloro tem uma maior afinidade eletrônica do que o flúor? Porque ele tem o raio maior, vai ser capaz de dispersar mais facilmente essa carga, mesmo tendo uma carga nuclear efetiva menor do que a do flúor. Agora, quando passamos para o bromo, que tem um raio maior do que o flúor e do que o cloro, ele apresenta uma afinidade eletrônica menor do que todos eles. Por quê? Porque a partir do bromo, o fator raio deixa de influenciar. Ele prevalece do flúor para o cloro, mas no bromo ele deixa de ser um fator importante. Aqui começa a influenciar a carga nuclear efetiva. O bromo tem uma carga nuclear efetiva menor do que a do cloro, menor do que a do bromo, logo sua afinidade eletrônica será menor. E o iodo é o que tem o maior raio dentre todos eles, porém menor carga nuclear efetiva, e tem uma menor afinidade eletrônica. Nesse caso, o fator que está predominando é a carga nuclear efetiva. Uma menor carga nuclear efetiva, menor afinidade eletrônica. Na família do oxigênio, algo bem parecido. Do oxigênio para o enxofre, que aumenta, o predomínio está no fator raio. Quanto maior o raio, maior a afinidade eletrônica. Quando chega no selênio, ela volta a diminuir em relação ao enxofre. Então aqui, o que está predominando é o fator carga nuclear efetiva. O selênio tem uma carga nuclear efetiva menor do que a do enxofre. Sua afinidade eletrônica é menor. Porém, o raio dele ainda é maior do que o do oxigênio. Então, ele perde para o enxofre, porém ainda continua ganhando em relação ao oxigênio. E o telúrio tem uma carga nuclear efetiva menor do que a do selênio, menor do que a do enxofre, tem uma afinidade eletrônica menor do que a deles, mas o raio maior no telúrio ainda faz com que ele tenha uma afinidade eletrônica maior do que a do oxigênio. Então, qual é a conclusão que nós tiramos a respeito da variação da afinidade eletrônica? Simplesmente que é uma bagunça. Ela não obedece praticamente critério algum. É simplesmente impossível nós pegarmos dois elementos quaisquer e tentar chegar a uma conclusão de quem possui a maior afinidade eletrônica, porque ora vai depender do raio, ora da carga nuclear efetiva. Praticamente não está obedecendo critério algum. Na verdade, nem deveria ser considerada uma propriedade periódica, de tão periódica que ela é. Mas, como é considerada como tal, a gente tem que analisar o porquê disso. Entenderam que é complicado a gente ter uma tendência para afinidade eletrônica? Perceberam que é muito difícil a gente definir qual vai ter uma maior afinidade eletrônica, qual vai ser a menor? Porque os fatores, porque a variação ora vai depender de um fator, ora vai depender de outro? Bom, se ficou claro que é difícil a gente prever a afinidade eletrônica, então a aula cumpriu seu objetivo. E se vocês conseguiram compreender, tendo os valores experimentais, se a variação da afinidade eletrônica depende ou do raio atômico ou da carga nuclear efetiva, também a aula cumpriu seu objetivo. Tá ok, galera? Era isso que eu tinha que falar a vocês a respeito da afinidade eletrônica. Se vocês gostaram, se acharam que realmente vale a pena que outras pessoas assistam essa aula, então, por favor, compartilhem esse vídeo, passem para os seus colegas, compartilhem nas redes sociais, porque isso ajuda muito ao crescimento do canal. Você já tem feito isso, então eu gostaria de agradecer muito a vocês, mas eu continuo pedindo. O canal ainda é muito pequeno, ainda tem pouco alcance, mas eu gostaria que um número maior de pessoas tivesse acesso às aulas de Química. Então, também, se vocês gostaram, deem um like no vídeo e façam uma visita lá no blog, lá no Ensinando Aprendendo, que já tem muito material lá para vocês lerem a respeito de Química. Tá bom, galera? Então, até semana que vem com mais uma aula de propriedades periódicas aqui no Ensinando Aprendendo.